Parte 6. Queridos pais, disse a irmã, e bateu a mão sobre a mesa em forma de introdução. Assim não dá mais. Se vocês talvez não são capazes de ver isso, eu o vejo muito bem. Não quero pronunciar o nome de meu irmão diante deste monstro, por isso digo apenas o seguinte: temos de procurar um jeito de nos livrar dele. Tentamos tudo o que era humanamente possível para cuidar dele e suportá-lo, e acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Ela tem 1000 vezes razão, disse o pai a si mesmo. A mãe, que ainda não conseguia alcançar ar suficiente, começou a tossir cavamente na mão segurada em frente à sua boca, com uma expressão alucinada nos olhos. A irmã correu para a mãe e segurou-lhe a testa. O pai, que através das palavras da irmã parecia ter sido levado a pensamentos mais definidos, de vez em quando olhava para Gregor, quieto em seu lugar. Nós temos de procurar nos livrar disso, disse a irmã, agora dirigindo-se apenas ao pai, pois a mãe não ouvia mais nada em sua tosse. Isso ainda vai acabar matando nós dois. Veja o momento em que isso acontecerá. Quando se tem de trabalhar tão pesado quanto nós todos, não se pode suportar inclusive em casa mais esse tormento eterno. Eu também já não aguento mais, e rompeu num choro tão violento que suas lágrimas caíram sobre o rosto da mãe, que a secava com movimentos mecânicos de mão. Filha, disse o pai compassivo, e manifestando uma compreensão pouco característica. Mas o que nós podemos fazer? A irmã apenas deu de ombros, mostrando a desorientação total que tomara conta dela durante o choro e se evidenciava completamente diferente da segurança que sempre demonstrou. Se ele nos entendesse, disse o pai, meio a perguntar. No meio do choro, a irmã sacudiu a mão com violência, mostrando que nem sequer se poderia pensar nisso. Se ele nos entendesse, repetiu o pai, e com um fechar de olhos, acolheu a convicção da irmã sobre essa impossibilidade. Então talvez fosse possível fazer um acordo com ele, mas assim... Isso tem de sair daqui, exclamou a irmã. É o único meio, pai. Tu simplesmente tens de se livrar do pensamento de que é Gregor. Que tenhamos acreditado por tanto tempo, essa é que é a nossa verdadeira desgraça. Mas como é que pode ser Gregor? Se fosse Gregor, ele já teria compreendido há tempo que o convívio de seres humanos com um bicho assim não é possível, e teria ido embora de vontade própria. Caso isso acontecesse, nós não teríamos irmão, mas poderíamos seguir vivendo e honrar sua memória. Mas assim esse bicho nos persegue, expulsa os inquilinos, obviamente quer tomar para si o apartamento inteiro e fazer com que nós passemos a noite na rua. Olha só, pai, ela gritou de repente, ele já está começando de novo. E num susto totalmente incompreensível para Gregor, ela chegou a abandonar a mãe, literalmente dando um salto de sua cadeira ao chão, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar próxima de Gregor, e correu em direção ao pai que, excitado tão só pelo comportamento dela, também deu um salto e levantou seus braços a meia altura diante da irmã, como se quisesse protegê-la. Mas a Gregor nem de longe ocorria a intenção de causar medo a alguém, quem quer que fosse, e menos ainda a sua irmã. Ele apenas havia começado a girar o corpo a fim de voltar a seu quarto, e isso, em todo caso, acabara chamando a atenção. Parou e olhou em torno. Sua boa intenção pareceu enfim ser reconhecida. Havia sido apenas um susto momentâneo. Agora todos os fitavam silenciosos e tristes. Quando Gregor havia completado seu giro, começou de imediato a seguir direto em frente, voltando ao quarto. Surpreendeu-se com a grande distância que o separava de seu quarto. E nem sequer entendeu como havia feito, quase sem o perceber, o mesmo caminho há pouco, dada a sua fraqueza. Sempre adiante com um pensamento fincado apenas em rastejar rápido, mal prestou atenção ao fato de que nenhuma palavra, nenhum chamado de sua família o perturbava. Só quando já estava na porta voltou a cabeça. Não completamente, pois sentiu o pescoço endurecer, chegando a ver que nada havia se alterado atrás dele, a não ser que a irmã havia levantado. Seu último olhar percorreu a mãe, que agora adormecera de vez. Mal havia chegado dentro do seu quarto e a porta foi fechada às pressas, travada e trancada. Gregor assustou-se tanto com o barulho repentino atrás de si que suas perninhas se dobraram. Era a irmã que havia se apressado tanto. Ela já estava parada há tempo, apenas esperando, para depois saltar adiante em passos leves. Gregor nem sequer chegou a ouvi-la e ela gritou, "Finalmente!" aos pais, enquanto girava a chave na fechadura. E agora? Gregor perguntou a si mesmo e olhou a escuridão à sua volta. Logo descobriu que não podia mais se mexer nem um pouco. Não se admirou com o fato. Antes pareceu-lhe pouco natural que até então tivesse conseguido se mover com tanta facilidade, tendo perninhas tão finas. Quanto ao resto, ele até se sentia relativamente confortável. Ainda tinha dores pelo corpo todo, mas parecia-lhe que elas pouco a pouco iam se tornando mais fracas e ao fim desapareceriam por completo. A massa podre em suas costas, assim como a região inflamada em volta dela, que estava inteiramente coberta por uma poeira leve, quase não o incomodava mais. De sua família, ele se recordava com amor e comoção. Sua própria opinião de que deveria desaparecer era, talvez, ainda mais decidida do que a da irmã.
Permaneceu nesse estado de reflexões vazias e pacíficas até que o relógio da torre bateu 3 horas da madrugada. Ainda vivenciou o início do alvorecer geral do dia lá fora, além da janela. Em seguida, sem que ele o quisesse, sua cabeça inclinou-se totalmente para baixo e das suas ventas brotou, fraco, o último suspiro. Quando a faxineira chegou na manhã seguinte bem cedo, sua força e sua pressa ao bater todas as portas era tanta, ainda que já tivesse sido pedido a ela várias vezes que procurasse evitá-lo, pois um sono tranquilo se tornava impossível na casa inteira depois de sua chegada, não encontrou, a princípio, nada de estranho em sua curta e costumeira visita. Pensou que ele estava deitado de propósito assim tão imóvel e que fazia o papel de ofendido. Ela lhe acreditava todo o entendimento possível. Por ter trazido casualmente a comprida vassoura na mão, procurou fazer cócegas em Gregor com ela, donde estava, na porta. Quando também isso não deu resultado algum, ela ficou irritada e espetou Gregor um pouco, e só quando o havia empurrado do lugar em que estava sem achar nenhuma resistência é que ficou atenta. Quando reconheceu o verdadeiro estado das coisas, arregalou os olhos, deu um assobio, mas não conseguiu conter por muito tempo. Escancarou a porta do quarto e gritou em voz alta para a escuridão. "Vejam só, a coisa empacotou de vez! Ali está, mortinha da Silva!" O senhor e a senhora Sansa levantaram-se da cama o mais rápido possível. O senhor Sansa atirou o cobertor sobre os ombros e a senhora Sansa saiu de camisolas mesmo e assim entraram no quarto de Gregor. Nesse meio tempo também havia sido aberta a porta da sala de estar, dentro da qual Gretchen dormia desde a chegada dos inquilinos. Ela estava completamente vestida, como se nem sequer tivesse dormido. Também o seu rosto pálido parecia comprová-lo. "Morto?" disse a senhora Sansa, e ergueu os olhos de modo interrogativo para a faxineira, embora ela própria pudesse avaliar tudo e compreendê-lo mesmo sem a avaliação. "É o que parece", disse a faxineira, e, para comprová-lo, empurrou o cadáver de Gregor com a vassoura mais um longo trecho para o lado. "Pois bem", disse o Sr. Sansa, "agora podemos agradecer a Deus." Ele fez o sinal da cruz e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Gretchen, que não desviava os olhos do cadáver, disse: "Vejam como ele estava magro. Também já fazia um bom tempo que ele não comia nada. Assim como as comidas entravam, assim mesmo elas saíam." O corpo de Gregor estava de fato completamente chato e seco, e na verdade só agora é que se reconhecia isso, uma vez que ele não se encontrava mais levantado sobre as perninhas e nenhum de seus movimentos distraía o olhar. "Gretchen, venha cá um instantinho", disse a senhora Sansa com um sorriso melancólico, e Gretchen, não sem voltar os olhos ao cadáver mais uma vez, foi atrás dos pais até o quarto de dormir. A faxineira trancou a porta e abriu a janela. Embora fosse bem cedo pela manhã, já se misturava alguma mornidão ao ar fresco. Afinal de contas, era final de março. Decidiram dedicar o dia ao descanso e ao passeio. Eles não apenas mereciam aquela folga no trabalho, como necessitavam dela sem falta. E assim, os 3 sentaram-se à mesa e escreveram 3 cartas de desculpas. O Sr. Sansa à sua direção no banco, a Sra. Sansa ao seu cliente e Gretchen ao seu patrão na loja. Enquanto escreviam, entrou a faxineira para dizer que ia embora, pois seu trabalho da manhã havia acabado. Os 3 que escreviam a princípio apenas inclinaram as cabeças, sem levantar os olhos, e só quando perceberam que a faxineira ainda não queria se afastar, é que eles olharam para ela irritados. "Pois bem, o que é que a senhora está querendo?" perguntou a senhora Sansa, pela qual a faxineira ainda demonstrava o maior respeito. "Ah, sim", respondeu a faxineira. "A senhora não precisa se preocupar mais nem um pouco em como se livrar da coisa aí do lado. Já está tudo em ordem." A senhora Sansa e Gretchen curvaram-se sobre suas cartas como se quisessem continuar escrevendo. O Sr. Sansa, percebendo que a faxineira agora pretendia começar a descrever tudo em detalhes, repeliu a intenção de maneira decidida, estendendo a mão à frente. E visto que não tinha permissão para contar nada, ela se lembrou da sua imensa pressa e, obviamente ofendida, exclamou: "Até logo a todo mundo!" e virou-se de modo selvagem, deixando o apartamento em meio a um medonho bater de portas. "Ao entardecer ela será despedida", disse o Sr. Sansa, mas não obteve resposta nem de sua mulher nem de sua filha, pois a faxineira pareceu ter perturbado a paz que elas mal haviam conquistado. Depois os 3 deixaram juntos o apartamento, coisa que não faziam há meses, e foram de bonde elétrico para o ar livre no subúrbio da cidade. O bonde, dentro do qual sentavam sós, estava totalmente iluminado pelo sol cálido. Conversavam, recostados de maneira cômoda em seus bancos, sobre as perspectivas para o futuro e concluíram que, contempladas mais de perto, elas não eram de modo algum ruins, pois os empregos dos 3, sobre os quais na verdade ainda nem haviam falado direito uns aos outros, eram bastante vantajosos e prometiam muito com o tempo. A maior melhora momentânea da situação, no entanto, deveria ser alcançada de um jeito fácil e natural com a mudança de moradia. Agora eles queriam um apartamento menor e mais barato, mas melhor localizado e, sobretudo, mais prático do que o atual, que havia sido escolhido ainda por Gregor.
Enquanto assim se entretinham, ocorreu ao senhor e à senhora Samsa quase de modo simultâneo, ao verem a filha cada vez mais cheia de vida, que ela, apesar de toda a calamidade dos últimos tempos, havia florescido e se tornado uma moça bela e exuberante. Cada vez mais silenciosos e se entendendo de maneira quase inconsciente, apenas através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um marido decente para ela. E pareceu-lhes uma espécie de confirmação de seus novos sonhos e boas intenções quando, ao chegarem ao destino de sua viagem, a filha foi a primeira a levantar-se, espreguiçando seu corpo jovem.